Na manhã de quinta-feira, dia 12, o mundo assistiu a uma das maiores tragédias aéreas da história recente. Um Boeing 787 da Air India, com 242 pessoas a bordo, caiu pouco após a decolagem, deixando um cenário de devastação e tristeza. A contagem oficial de mortos já chega a 279, número que pode superar o desastre da Malaysia Airlines em 2014. São estatísticas estarrecedoras, difíceis de assimilar. Diante de números tão extremos, a mente tenta encontrar sentido. Mas é justamente aí que os números, por mais úteis que sejam, falham. Eles não conseguem capturar a complexidade humana por trás de cada vítima, cada história interrompida. Neste vídeo, vamos além das estatísticas. Hoje, o foco está em uma única pessoa, o ocupante da poltrona 11A, o único sobrevivente do acidente. Seu nome? Vishwas Kumar Amit. E sua história vai confrontar tudo aquilo que os números tentam explicar. O avião que caiu era um Boeing 787 Dreamliner, uma das aeronaves comerciais mais avançadas da atualidade. Com 57 metros de comprimento, 60 metros de envergadura e 17 metros de altura, ele é projetado para percorrer mais de 15 mil quilômetros, com um tanque cheio, o suficiente para cruzar um quarto da Terra sem escalas. Naquele voo, havia 242 pessoas a bordo, 230 passageiros e 12 tripulantes. Mas nada disso impediu que tudo desse errado em apenas 30 segundos. Esse foi o tempo entre a decolagem e a queda. O avião atingiu uma altura de apenas 190 metros, muito aquém do esperado para o início de ascensão. Uma performance inaceitável para uma aeronave dessa categoria. Os números, antes impressionantes, tornaram-se sombrios. Eles ajudam a dimensionar o desastre, mas também obscurecem as histórias humanas. Porque, quando olhamos para gráficos e estatísticas, perdemos de vista que ali dentro havia pessoas, como Vishwas Kumar Amit, o passageiro da poltrona 11A, prestes a desafiar todas essas previsões e redefinir o que é possível. No meio de tantas vidas interrompidas, surgiu um nome, Vishwas Kumar Amit. Nascido no Reino Unido, filho de imigrantes indianos, ele vivia em Londres com a esposa e o filho. Aos 40 anos, sentiu que era hora de rever suas raízes e viajou para a Índia com seu irmão mais velho, Ajay. Lá, reencontraram a família, mataram as saudades e celebraram tradições. Na volta, embarcaram no voo da Air India com assentos distantes. Vishwas ficou na poltrona 11A, na área dianteira da aeronave, perto da asa. Não era um local privilegiado. Pelo contrário, estatísticas mostram que essa região apresenta altas taxas de mortalidade em acidentes. E ainda assim, foi ali que uma exceção à regra se manifestou. Um detalhe silencioso entre tantos dados técnicos, mas que viria a ser o ponto de virada. Ninguém sabia, mas aquele assento guardava a única história que ainda seria contada de dentro daquele avião. Poucos segundos após a decolagem, algo não estava certo. Vishwas notou que o avião não subia como deveria. Em vez da força ascendente habitual, sentiu o Boeing 787 planar, como se estivesse preso no ar. As luzes internas piscaram em verde e branco, repetidamente. Um sinal inquietante. Não havia aceleração, nem ruído de impulso. Era como se o tempo tivesse congelado. Dentro da cabine, os pilotos experientes ainda tentaram reagir. O capitão Sumet Barbal e o copiloto Clive Kundar enviaram uma curta mensagem para a torre. Mayday sem impulso, perdendo potência, sem sustentação. Foram suas últimas palavras. Em seguida, o avião colidiu violentamente com o prédio de uma faculdade de medicina, exatamente na hora do almoço. Uma bola de fogo ergueu-se no céu. Lá dentro, Vishwas não ouviu o aviso. Não teve tempo para rezar ou pensar. Sentiu apenas o impacto, o calor e o caos absoluto. Em questão de segundos, o voo se transformou em inferno. E todos os que estavam ali passaram a ser apenas nomes em listas e números em relatórios. Vishwas estava consciente quando o avião atingiu o prédio. O impacto o lançou contra a fuselagem, cercado por gritos, fogo e uma fumaça densa que tomava tudo. O calor era insuportável. Ele sentia o cinto de segurança travado
e o cheiro de combustível queimando. Ao seu lado, pessoas agonizavam presas às poltronas. Ele viu uma mulher e 2 homens arderem vivos. Aquela visão o marcaria para sempre. Em meio ao caos, notou uma pequena abertura na fuselagem, próximo à saída de emergência. Era a única chance. Com o corpo ferido, o rosto coberto de sangue e dores por toda parte, Vishwash forçou a trava com a perna, rasgando o metal quente com as próprias mãos. As queimaduras não importavam. Ele rastejou por entre pedaços do avião, empurrou destroços, atravessou labaredas. Do lado de fora o mundo ainda parecia irreal. Ele olhou para trás e viu apenas destruição. Onde estava seu irmão? Ainda em choque, sem respostas, ele havia feito o impossível. Escapou sozinho, entre chamas e escombros. Enquanto centenas morriam, ele caminhava, incrédulo, cambaleante, mas vivo. Vishwash saiu dos escombros sem saber se estava vivo ou sonhando. Olhou ao redor e viu destruição por todos os lados. Partes do avião ainda em chamas, pilhas de corpos, o cheiro insuportável de combustível e morte. Tentou caminhar, mas mal conseguia manter-se de pé. Cambaleando, procurava o irmão, Ajay, entre os destroços. Sem sucesso. Em choque, permaneceu próximo ao local até ser encontrado por uma equipe de resgate. Mal lembrava dos detalhes. Foi levado de ambulância ao hospital mais próximo, desorientado, coberto de ferimentos. Ao recobrar a consciência, sua primeira pergunta foi sobre o irmão. Horas depois, recebeu a pior resposta possível. Ele era o único sobrevivente. Ainda assim, encontrou forças para telefonar à esposa e dizer apenas: "Estou bem." Diante de tanto horror, essas 2 palavras carregavam o peso de um milagre e a dor de uma ausência irreparável. É impossível ouvir a história de Vishwash e não questionar o significado dos números. Afinal, qual é o valor de uma estatística diante da vida real? Segundo um estudo do MIT de 2024, a chance de morrer em um acidente aéreo é de 1 em 13,7 milhões, mais seguro que atravessar uma rua movimentada. Mas para as 279 vítimas do voo da Air India, esses números não serviram de escudo. Eles estavam dentro da porcentagem improvável. Entre 1968 e 1977, o risco era muito maior, 1 em 350 mil. A tecnologia evoluiu, os sistemas ficaram mais confiáveis, mas o risco nunca é zero. Curiosamente, a posição da poltrona afeta as chances de sobrevivência. Estudos apontam que passageiros sentados no meio da aeronave enfrentam taxa de mortalidade de 39%, enquanto a frente registra 38%. A parte traseira, 32%. Vishwash estava no limite entre a dianteira e o centro, rodeado por estatísticas desanimadoras. E mesmo assim, ele sobreviveu. Números explicam muito, mas não explicam tudo. A história de Vishwash Kumar Amet é um lembrete brutal de que, por mais que tentemos quantificar o risco, a vida se desenha fora das planilhas. Ele escapou por uma combinação de posição, instinto e circunstâncias, mas sobretudo por uma inexplicável vontade de sobreviver. Enquanto centenas se tornaram estatísticas, ele se tornou exceção. Isso não o torna mais importante, mas sim símbolo de algo maior, a imprevisibilidade da existência. Em meio a tragédias, buscamos sentido, e muitas vezes o encontramos nas histórias individuais que resistem à frieza dos números. Vishwash sobreviveu, mas carrega o peso de quem viu tudo ruir ao redor. A aeronave caiu, a esperança quase foi junto, mas uma história sobreviveu, não para nos confortar, mas para nos lembrar que, dentro de cada dado, há um rosto, e cada rosto, uma vida inteira. Se essa história te tocou, se algo dentro de você parou por um instante para refletir, então esse vídeo cumpriu seu papel. Aqui, buscamos contar histórias reais e dar voz às exceções, às improbabilidades, aos sobreviventes. Vishwash Kumar Amet sobreviveu a um dos maiores desastres da aviação moderna. Mas mais do que isso, ele nos lembra que por trás de cada manchete existe humanidade. Se você acredita nesse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, deixar seu comentário e fazer parte do começo dessa jornada com a gente. Estamos só começando.
E sua presença aqui é o que torna tudo isso possível. Obrigado e até o próximo caso real.